Fala, galerinha, tudo bom? Então, gente, galerinha, essa questão aqui, né, tem a ver com a lei dos senos. É muito bom a gente entender o que é a lei do seno, lei dos cossenos, tal, mas se eu for explicar isso nesse vídeo, vai ficar muito longo, tá? Então, eu vou só resolver a questãozinha para vocês aí. Em tese, o que acontece? Esse triângulo que está sendo formado aqui, ele não é um triângulo tipo que você consegue ver de cara, né? Você tem que imaginar onde é que ele está. Então, a gente tem um triângulo formado exatamente aqui, ó. Vou desenhar ele aqui embaixo, tá bom? Tá aqui desenhado mais ou menos como ele é. Aqui mede 450 metros. Aqui é 70 graus. E aqui também mede 50 graus, tá bom? O que acontece? Aqui nós temos o ponto Q, ponto O e o ponto P de pato. E esse trequinho é o comprimento do túnel que ele está falando, que eu vou chamar de X. Vocês sempre perguntam na aula, professor, o que é X? Professor, o que é X? Na verdade, gente, X é algo que vem da nossa imaginação, na maioria das vezes. Ou seja, a gente que tem que colocar o X na questão. E calcular o X da questão, né? É aquilo que a gente quer calcular. X é sempre aquilo que a gente quer calcular, na maioria das vezes, né? Então, tá aqui o X. Aí, o que é a lei dos senos, né? A lei dos senos é, você tem um lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Você tem um lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse 450, dividir pelo seno do ângulo que está do outro lado, ó. E é 70 graus. Vou colocar aqui seno de 70 graus. Tá certo? Aí, depois que eu fiz isso, coloco o sinal de igualdade e vou fazer a mesma coisa para o outro. Então, o outro lado é x, ó. Tá chamado de x aqui que eu chamei de x, que é o que ele quer calcular. Dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele. Quem está ao contrário do x aí? É o ângulo de 50 graus. Pronto. Aí, existem alguns ângulos notáveis, tipo, 30 graus, 45 graus, 60 graus, que você deve saber o seno e o cosseno de cabeça. Então, normalmente, gente, na vida real, em qualquer prova que você fizer no mundo, fora Maria de Lourdes, fora outras escolas aí, esses 30, 45 e 60 graus deve ser dado. Mas, ou melhor, não deve ser dado. Tá bom? A gente não dá. Agora, se for um ângulo diferente desses, a questão é obrigatória passar para vocês. E aí a questão te passou aqui, ó. Passou seno e cosseno, mas a gente nem vai usar o cosseno, a gente vai usar o seno. Então, como é que faz? Copia o 450 e no lugar do seno de 70 graus, vou ver quanto está escrito aqui. E vale quanto? Se eu olhar aqui, ó, vale 0,9. E esse símbolo aqui significa aproximadamente, tá? Porque na verdade não é. Até fiz errado o símbolo. São. Tá certo. 3, tá certinho o símbolo aí. 0,9. Aproximadamente é porque existem outros números depois do 9. 9, 2, alguma coisa assim. Mas no caso está aproximado. Por isso que a gente coloca 0,9 aí. Então aí, 0,9. Tudo bem? Igual a x. Aí vem o seno de 50. Se você olhar o seno de 50, vale quanto? Aproximadamente 0,8. E aí tem uma coisinha que eu queria falar para vocês. Gente, nunca, ou melhor, na maioria das vezes as contas são todas com vírgula. Então, aprenda a fazer vírgulas aí. E aí tem chamada multiplicação em cruz. Ó. Multiplica em cruz, 0,9 vezes x, igual a 450 vezes 0,8. Aí virou a equação do primeiro grau, né? Só que essa equação do primeiro grau, ele tem vírgula. Como é que multiplica com vírgula, né? Vou chamar aqui de rascunho. É só você fazer 450 vezes 0, ou melhor, vezes 0,8, sem a vírgula, esquece a vírgula, multiplica. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 4, 32, com mais 4, 36. Depois você terminou a conta, você vê quantos números tem atrás da vírgula aqui. Tem um só, coloca um só. E 360,0 é a mesma coisa que 360.
Não precisa colocar o vírgula zero, tá bom? Mas, galerinha, eu vou até colocar esse vírgula zero para não matar vocês. Coloquei. Aí esse 0,9 está multiplicando, vai passar agora dividindo o outro lado. X igual a 360,0 dividido por 0,9. Esse número que estava aqui, ó, ele passou dividindo o outro lado. Tá bom? Aí rascunho, 360,0 dividido por 0,9. Quando você vai dividir números com vírgula, você vê quantos números tem atrás da vírgula. Aqui tem 1, aqui também. Então é só apagar a vírgula. Então vai ser 3.600 dividido por 0,9. Só que esse zero a gente não escreve. Professor, e esse zero a gente escreve? Sim, porque está atrás. Então, por exemplo, 0,10 é 10. Agora 10 com 0 atrás, melhor, 0, 10 é 10. Agora 10 com 0 atrás é 100. Faz diferença a posição do zero, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. 3.600 dividido por 9. Se nós dividimos essa coisa bonita. Aí eu vou dividir rápido aqui, tá, gente? Senão, vocês vão acabar ficando muito longo esse vídeo. É só dividir, desceu, divide, pá. Dividiu, deu 400. Então, x igual a 400. Só que aí 400 o quê, né? 400 o quê? Tem que saber 400 o quê? Metros, centímetros. Se a gente for ver aqui, né, a unidade de medida está sendo metros, portanto é 400 metros. Ok? Enfim, você vai olhar a alternativa que está a 400 metros, é a alternativa B, tá bom? Então, a distância do P para o Q aqui vale 400 metros. Espero que vocês tenham entendido, galerinha. Valeu, até mais.